Olá, estamos iniciando mais um programa Sua Segurança é Global. Estamos hoje com o Coronel Paulo Roberto de Souza, que desde 1998 é assessor de segurança do SETSESP, Sindicato das Empresas de Transporte de Cargas do Estado de São Paulo e região, coronel da reserva do Exército Brasileiro, é formado em administração pela Associação de Ensino Unificado do Distrito Federal, especialista e consultor em inteligência estratégica e planejamento voltado à segurança empresarial, conselheiro do Instituto São Paulo contra a Violência e palestrante nacional e internacional sobre temas relacionados à segurança. Além disso, é também assessor de outras entidades de transporte, como NTC, Associação Nacional de Transporte de Cargas e Logística, e FETSESP, Federação das Empresas de Transporte de Cargas do Estado de São Paulo. Coronel Souza, muito obrigado por estar aqui no nosso programa Sua Segurança Global. É uma honra ter um especialista no quesito de segurança aqui no nosso programa. Está aqui também o Neto Teles, meu sócio. Obrigado, Neto, por estar participando. Obrigado. E a gente tem a oportunidade, gostaria de dar a oportunidade para o senhor, falar um pouco da tua história. A gente tem esse costume de iniciar o programa para aquele que está nos assistindo conhecer um pouco do convidado, e eu gostaria dessa oportunidade para o senhor. Alex, minha saudação a você, Neto também, um abraço a você, Um abraço. a todos que estão nos assistindo. Bom, eu sou um oficial do Exército formado no ano de 1968. E durante os 30 anos como oficial militar, eu tive a felicidade de ter variadas experiências. Até por conta do momento político que o país passou, 18 anos da minha vida estive ligado à questão de segurança, à área de inteligência, tudo isso. Então, a minha vida militar ela se resumiu a um período como instrutor das escolas militares, depois uma larga experiência em todo o Brasil, experiência na área amazônica, tudo isso. E, ao final da minha vida militar, eu fui ser adido militar no México, atuando em toda a América Central. E vale a pena lembrar, o ministro Zenildo, meu amigo, na época, disse, você vai para lá porque lá está o Marcos, entendeu? Aquele encapuzado lá, porque está a minha formação na área de inteligência. Então, eu tenho realmente um aprofundamento nas questões de inteligência, me tornei um dos especialistas que por aí existe. No ano de 98, terminou a minha vida militar, né? E eu, ao sair, eu resolvi trabalhar no que eu sabia fazer, alguma coisa que era segurança, porque sempre nas questões do Exército, muito ligado à questão de segurança pública, por força, como eu disse, do período em que vivemos. E aí eu fui apresentado ao senhor Roberto Mira, que é o meu diretor até os dias de hoje, para fazer uma experiência. Estou fazendo experiência 20 anos até hoje, entendeu? Minha vida é essa. E aí, na questão do transporte de carga, procurei estudar bastante essa questão. Hoje, a minha atuação ela é em todo o Brasil, com um foco mais institucional, né? Nós somos orientadores das empresas, dos segmentos, das entidades do setor, mas nós somos a interface com a área de segurança pública dos estados, área federal, a Polícia Federal, Rodoviária Federal, na parte do Congresso, reivindicando as legislações de nosso interesse. Eu tenho o foco da minha atuação hoje, ele é mais institucional para as 3 entidades, a nacional, que é a NTC, aqui no estado de São Paulo, a federação, que é uma das 11 federações nacionais, e mais diretamente o sindicato, o SETSESP aqui, que é um dos 15 sindicatos do estado de São Paulo e um dos 89 sindicatos no país. Basicamente, essa é a minha atuação. Bom, Coronel Souza, quero parabenizar realmente o teu tempo dispensado para a nossa nação brasileira, como fazendo parte do Exército Brasileiro, realmente você pôde contribuir com a sua inteligência, com todo o seu know-how de conhecimento, e agora beneficiando as empresas privadas através dessas entidades a qual você faz parte. Eu vou permitir que o Neto faça algumas perguntas para você, posteriormente farei as minhas perguntas. Pois não, né? Coronel, gostaria também de agradecer aqui em nome da Global, e eu queria que o senhor falasse sobre esse comitê que teve no último dia 20, terça-feira, uma nova composição desse comitê. Eu gostaria que o senhor falasse um pouco sobre o comitê, que é o Comitê de Gestor de Política Nacional de Repreensão ao Furto, de Roubo de Veículos e Cargas. Perfeito.
Bom, uma das grandes bandeiras do nosso segmento de carga sempre foi um sistema integrado de combate a veículos e carga. Nós começamos a trabalhar nisso no ano de 97, eu nem estava ainda na área. Foi o primeiro projeto de lei que foi apresentado para criar o Sistema Nacional de Prevenção, Fiscalização e Repressão ao Furto e Roubo de Veículos e Cargas. Portanto, um sistema para roubo e furto de veículos e cargas. Esse é o grande sonho. Como todo projeto, ele entrou em agosto de 1997. Com idas e vindas, e nós trabalhando em comissões e tudo, conseguimos a aprovação desse projeto, a lei, é uma lei complementar, que se chama Lei Complementar 121, no dia 9 de fevereiro de 2006. Foi uma luta grande, muito apoio do senador Tuma na época, mas conseguimos a lei. Muito bem. Aí precisava regulamentar. Como toda lei, ela tinha as grandes linhas a seguir. Aí começou outra guerra, não é? Porque não era prioridade dos governos de então a regulamentação disso, através de um decreto, dizer quem faz isso. A lei diz, tem que fazer isso. O decreto diz, tem quem faz isso, 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 isso. Com muita pressão, nós conseguimos, no ano de 2015, que a Comissão de Viação e Transporte da Câmara, através da deputada Garotinho, que era a presidente, ela se sensibilizou com isso e ela jogou pesado com o governo e pediu aos ministros lá que regulamentassem. Tivemos a regulamentação da lei, o decreto, que foi em dezembro de 2015. E o decreto diz o seguinte, esse sistema todo, que é a política nacional, para gerir tudo isso tem um comitê gestor. Então, o decreto criou o comitê gestor. Quem compõe o núcleo duro do comitê são membros do governo. Mas o decreto diz que da sociedade civil, o comitê gestor poderia convidar quem quisesse para participar disso, pessoas que possam contribuir, especialistas e tal. Evidentemente, nosso setor foi o primeiro a ser convidado para ocupar, como convidado, uma cadeira permanente nisso aí. Né? Bem, isso foi em dezembro de 2015. Ficou tudo parado novamente. Né? Tudo parado, mais um ano, e quando começa. Aí tivemos a felicidade de tornar-se ministro da Justiça o Alexandre de Moraes, que convivia com a gente em São Paulo, tinha uma noção exata da dimensão do problema do roubo de carga. Nós fomos a ele. E ele disse, eu vou colocar isso em prática. E realmente, no dia 20 de dezembro de 2016, ele fez a primeira reunião formal. E nós começamos com muita ênfase, os representantes dos órgãos governamentais, de iniciativa privada, eram reuniões acaloradas lá, e se decidiu o seguinte, que íamos trabalhar em comitês, um de inteligência, um de projetos, a coisa estava muito bem. Mas aí, o que aconteceu? O ministro Teori Zavascki faleceu e o Alexandre de Moraes saiu da sua atividade no mês de abril. Nós tivemos, de dezembro até abril, 4 meses de muito progresso nisso. O novo ministro que assumiu, inicialmente o Osmar Serrardi, do Paraná, e depois esse atual que está lá, eles não priorizaram essa atuação. Se dedicaram a outras ações e o projeto ficou parado. Nós ficamos um ano sem nada. E agora, com o ministro Júnior, nós conseguimos sensibilizar, e ele, no dia 12 de março, ele reativou com novos membros permanentes o comitê. Muito bem. O que é esse comitê? Qual é a competência desse comitê? Ele tem força de lei de integrar os estados todos num sistema nacional. Essa era a nossa grande falha, porque a segurança pública, no combate ao roubo de carga, ela ficava por conta de cada estado. Alguns davam mais atenção, outros não. Agora, ele tem, então, esse arcabouço legal para isso. Ele determina, por exemplo, em relação ao Denatran e ao CONTRAN, né, eles têm que estabelecer uma autorização padrão para que o motorista porte aquilo na empresa. Porque hoje, o que a polícia rodoviária alega? Quando ela para um veículo, ela pede a documentação do veículo, né? Documento do veículo, pode ver a documentação da carga, mas não dizia ali que aquele que estava ao volante era realmente o que saiu da empresa. Agora tem que ser vinculado.
essa autorização para dirigir é do proprietário do veículo. Então, tem várias coisas que ela regula, a lei, e o mais importante, em 2 artigos, no artigo 12, ele cria a atuação toda da Polícia Federal, como a Rodoviária Federal, perdão, no Sistema Alerta Brasil, que é para controle de carro em todo o Brasil. E cria e delega no artigo 13 a Polícia Federal fazer ações em qualquer lugar. Como é que a polícia antes trabalhava? Polícia Federal não tinha o respaldo legal. Quando ela ia fazer uma operação no Estado, ela contava com a boa vontade. Chegava lá e pedia apoio ao Estado. Né? O Estado dizia, não posso, não tenho jeito. Agora não. Agora é diferente. Manda um ofício com base na lei tal, no artigo 13 da lei tal, solicito vosso apoio, e aí vem o apoio. Então, esse plano integrado, a gente acredita que isso vai ter muito êxito. Nós não conseguimos ainda, como a gente diz, colocar o bode na sala. Nós temos um formato, toda a parte de estrutura legal está pronta. Quando íamos deslanchar na parte de operações, houve esse ato de 1 ano aí. Por isso que isso é tão importante, é a principal bandeira que nós temos no sentido de uma resposta efetiva, porque senão nós vamos continuar com respostas isoladas, é uma ação no Rio de Janeiro, é uma ação em São Paulo, aquele sistema integrado, isso não existia. Então, a gente sempre teve essa visão de que é preciso uma coisa maior. É a grande bandeira nossa na parte de resposta operacional. Coronel, a gente vai entrar no rápido intervalo, realmente o tema aqui passou muito rápido, né, Neto? Primeiro bloco aqui, mas nós vamos entrar no rápido intervalo e voltaremos já. Mandacaru Cachaçaria, o nordestino mais recomendado para quem aprecia cachaças. No coração de Guarulhos, em uma casa que traz para seu conforto uma arquitetura única. No Mandacaru você encontra os mais tradicionais pratos nordestinos, harmonizados com 48 cachaças mais premiadas do mundo, com destaque para Midas, a única cachaça com flocos de ouro. Isso mesmo, ouro 23 quilates comestível. Venha se surpreender com essa experiência. Avenida Salgado Filho, 1798. Telefone 2806-9282. Localizado na Avenida Juscelino Kubitschek de Oliveira, principal ligação entre as rodovias Presidente Dutra e Ayrton Senna, na cidade de Guarulhos, o Shopping Bom Sucesso situa-se em um local de grande visibilidade e fácil acesso, além de estar bem servido de transportes coletivos e ao lado do terminal de ônibus Pimentas. Em seu mix, despontam diversas marcas consolidadas no varejo nacional em moda, artigos para o lar e eletroeletrônicos, entre outros, além de uma boa estrutura de serviços e praça de alimentação variada. O Shopping Bom Sucesso conta com uma gama de mais de 130 lojas, entre as quais Le Postiche, Bad Cat, Polo Wear, Polishop, Hering Store, Pernambucanas, Marisa, CIA, Centauro, lojas americanas, além de 6 salas de cinema, 2 universidades, escola de idiomas, autopeças e um atacado que é referência no varejo de autosserviço, o Tenda Atacado. Venha desfrutar de momentos de lazer e entretenimento com segurança, conforto e descontração aqui no Shopping Bom Sucesso. Conheça mais em nosso site. Sistemas completos e integrados para a gestão do transporte e da logística. Acesse activecorp.com.br. Olha só, gente, nós estamos aqui na Ótica Bom Clima, que está com promoção imperdível em lentes e armações. Armações a partir de R$100. A Ótica Bom Clima trabalha com as melhores marcas do mercado. Tem Ana Hickman, tem Bugatti, Atitude, People Inverso e a marca que é a sensação do momento, Steffen. Só aqui na Ótica Bom Clima. E você vindo aqui não vai sair sem fechar negócio conosco. Nós vamos parcelar para você em 10 vezes, isso mesmo. Pode falar agora com a gente pelo WhatsApp, anota aí. É o 947146855. Fica na Avenida Bom Clima, número 643, em Guarulhos. Ótica Bom Clima. Vem que é show. Aqui na nossa empresa fazemos questão de contar com os melhores profissionais. Afinal, o que faz o sucesso de um bom empreendimento é, em grande parte, seus colaboradores. Acontece que ninguém nasce pronto. Todos precisam de ferramentas e oportunidades para se desenvolver e colocar em prática o que aprenderam nas escolas. É por isso que eu abro a minha empresa para os jovens estagiários e aprendizes. E você? Centro de Integração Empresa-Escola, CIEE.
Olha só, gente, nós estamos aqui na Persianil, especializada em decoração de interiores há mais de 25 anos de experiência no mercado, oferecendo para os clientes o que há de melhor em persianas, cortinas, madeira, alumínio e uma variedade incrível de papéis de parede, tanto nacionais quanto importados. E nós garantimos sim o melhor preço para você. Sabe por quê? Nós somos fabricantes de cortinas e persianas. Telefone 2937-9951 ou se não, vem até a nossa loja na Avenida Brigadeiro Faria Lima, número 551, Bom Clima, em Guarulhos. Vem que é show! Nos dias de hoje, fazer uma faculdade é fundamental. Agora, para quem não tem tempo, a opção é EAD. E o melhor ensino à distância em Guarulhos é na Unicesumar, uma das melhores do Brasil, segundo a avaliação do MEC. Aqui você tem o melhor atendimento da universidade para mais de 40 cursos de graduação e 80 de pós-graduação, com valores a partir de R$ 270, já com material didático incluso. Não faça só uma faculdade, faça Unicesumar. Você procura um apartamento pronto para morar, confortável e perto de tudo o que você precisa? Procurava. Venha conhecer o Residencial Paradiso. O Residencial Paradiso tem uma planta de 51 metros quadrados com 2 dormitórios, sendo uma suíte, uma ou 2 vagas de garagem e a exclusividade de uma torre única. O empreendimento oferece ainda uma infraestrutura perfeita para as horas de lazer e descanso com a sua família. Com parque infantil, espaço de leitura entre a área verde, salão de festas e fitness na cobertura. Localizado na região central de Guarulhos, na Vila São Jorge, o Residencial Paradiso está perto da Prefeitura, do Bosque e do Shopping Maia, também da rodovia Presidente Dutra e uma infraestrutura de comércio sensacional. Aqui tem tudo e pertinho de você. Venha conhecer o decorado e fechar negócio. São várias formas de financiamento, inclusive direto com a construtora. Isso mesmo, você pode financiar direto com a construtora. Residencial Paradiso, administração Visincorp e WHI. Venha para um novo conceito de morar bem. A Telos Agência de Eventos oferece serviços excepcionais de bartenders e doces finos. Você irá se surpreender com a qualidade e atendimento personalizados. Usando produtos de qualidade, a Telos disponibiliza em seu escritório degustação de seus diversos produtos. Avenida Torres Tibagi, 846, Bloco C, Vila Prazível, Guarulhos. Telefone 4574-2631. Telos, o sabor de sua festa. Voltamos no segundo bloco, estamos aqui com o Coronel Souza. O primeiro bloco foi muito corrido, onde ele pôde esclarecer um tema bastante interessante sobre a desunificação, né, das instituições aí, para que realmente possa se fazer um trabalho de inteligência e segurança mais segura. Eu queria te fazer uma pergunta, Coronel, a respeito da intervenção federal no estado do Rio de Janeiro. Né, nós tivemos uma intervenção do Exército, né, e eu queria saber a sua opinião. O que você achou dessa intervenção, se está dando certo? Antes nós tínhamos lá no estado do Rio de Janeiro as UPPs, o porquê não deu certo. Então eu queria que você, através da sua análise, né, como através do Exército, que agora está lá no Rio de Janeiro, e o senhor fez parte do Exército, e agora dando, né, abrilhantando aí as entidades na parte de segurança privada, eu queria que você desse a sua opinião a respeito disso. Bom, vou tentar ser sintético, vamos ver se eu consigo nisso aí. Problema do Rio de Janeiro. Por uma deficiência estrutural de toda a ordem que nós estamos vendo aí, o Rio de Janeiro ele ficou dominado pelo crime organizado, em todos os níveis. Né? Isso levou a uma entrada muito grande de armamento. Estima-se hoje alguma coisa entre 5 mil e 6 mil fuzis na mão daquela bandidagem toda. Você tem 1.200 favelas do Rio, 820 na mão do tráfico.
A topografia não ajuda. Você, com armamento pesado, você impede o acesso das forças normais que têm os seus carros normais. Ou seja, o que desequilibra, estava desequilibrando, é o poder de combate. Você tem armamento potente de um lado, capaz de furar a blindagem, a lataria de um carro, e você só consegue ter acesso às forças lá em cima com veículos blindados, que até pouco tempo atrás eram só 28 no Rio de Janeiro, a maioria estava quebrada. Os empresários precisaram até fazer uma vaquinha lá para melhorar. Se não é veículo blindado, não entra. Muito bem, esse era o cenário. Um cenário de domínio, aliado à corrupção. As UPPs, que foi um projeto muito bem bolado, ela preconizava você ter a polícia local para inibir o tráfico, mas uma série de ações sociais para que você pudesse inibir essa ação que o marginal faz. Isso não aconteceu e a UPP é um fracasso. O policial lá da UPP, ou ele acabou se comprometendo com isso, ou ele fica, por falta de apoio, ele fica inerte, sem nenhuma ação, porque ele corre o risco de ameaçar ele e a sua família. Então, esse é um cenário terrível. Né? Culminou com a intervenção federal. Né? A intervenção federal, ela, a meu ver, ela está seguindo, eu vou falar, 4 grandes eixos, e ela, a curto prazo, não vai apresentar resultado a curto prazo. Isso aí vai ter que ser um trabalho longínquo. Bom, primeiro vamos falar nos eixos. O primeiro eixo é desarmar esse pessoal. Você tem que evitar a entrada de arma e desarmar o pessoal. Desarmar quem está armado é uma visão dura, que até a própria ONU aceita hoje em dia. Ou ele te entrega a arma, ou ele é um alvo a ser abatido. É uma expressão dura, mas essa é a situação. Eu não posso permitir alguém de posse do armamento irregular. A segunda coisa é controlar os presídios. O Rio de Janeiro tem 46 presídios, se não me falha a memória, ou 56, não me lembro agora. Todos eles dominados pelo pessoal do tráfico. O mesmo problema. Os agentes penitenciários estão lá dentro, sem grandes respaldos, grandes apoios, e aí são ameaçados. Então, eles ficam inertes. Ou são corrompidos, ou eles fingem que não vê nada. Então, os presídios, um horror. E a gente sabe que para controlar crime organizado, quando você isola o marginal, você tem que tomar o dinheiro dele e tem que isolar ele da ação de força dele. Isso não acontece lá no Rio de Janeiro. O terceiro foco lá seria exatamente o apoio que falta às instituições. Eu vi agora no planejamento, estão adquirindo 100 veículos blindados para eles lá, para começar a brincar nisso aí. Aproximadamente 6 bilhões de reais a previsão de gastos lá no Rio de Janeiro. Claro que isso vai ser desencaixado aos poucos. Veículos blindados de combate, né? Blindagem de alguns veículos que possam... Ou seja, você tem que dar meios, né? Está havendo um retreinamento do pessoal, tudo isso, está havendo todo um trabalho de apoio àqueles policiais. E o último eixo é você cortar a fonte de receita deles, que é o roubo de carga hoje. O marginal descobriu que ganha muito mais roubando carga, mais fácil a operação de venda e de fazer dinheiro do que com a droga, com toda a dificuldade que tem. Então, e, a grosso modo, são os 4 eixos em que eu sei, que me falaram, que a intervenção deverá atuar. É fácil? Não, não é fácil, porque você tem, de um lado, a necessidade de medidas duras, e, do outro lado, a aceitação disso pela população. A maior preocupação hoje é como a população está aceitando. E aí, eu, inclusive, vejo a matéria de ontem à noite, do Jornal Fantástico, numa operação de isolamento de uma milícia, a repercussão, pelo outro lado, de um aprisionado, quer dizer, do ponto de vista social, aquilo é um desserviço à intervenção, do ponto de vista social. Mas somos assim, né? Então, eu acho que a sociedade terá que aceitar que essas medidas venham. Eu não sei, não vejo o resultado disso a curto prazo. Vide aí o Haiti, que as forças levaram algum tempo para controlar aquilo lá, né? Então, é uma ação difícil, desgastante, você não conta com o apoio da população, é uma ação demorada, mas é o que tem que ser feito. Não tem outra solução. Não tem outra solução. Neto, você tem alguma pergunta? A gente tem acompanhado, coronel, nos últimos dias, até através dos telejornais, essa questão do aumento do roubo de cargas. Inclusive, agora existe sobretaxas, as empresas estão se recusando, principalmente na região do Rio de Janeiro, a fazer entregas, principalmente de produtos de valor agregado, o aumento de roubo de celulares, né, de cargas de celulares a nível de Brasil, né?
o que o senhor pode falar para a gente em relação a isso, como o senhor como especialista da área, com relação a isso que tem acontecido aqui nos últimos meses, esse elevado número de roubo de cargas a nível Brasil, não só eixo Rio-São Paulo? Bom, quando a gente olha a questão do roubo de carga no Brasil, a gente tem que separar o que acontece no Rio e São Paulo do que acontece no resto do Brasil. Nós estamos fechando, eu estou fechando os números aí, vamos para com alguma coisa como 25.800 roubos. Isso mês ou... Brasil, anual 2017. Anual, 25.800, vai estar em torno disso. São Paulo e Rio de Janeiro, só os dois, chega quase a 22 mil. Ou seja, nós temos estou falando em São Paulo, não estou nem agregando Minas Gerais, que é o terceiro estado, que tem quase 1.000 roubos. Então, esses dois estados representam 84%, 84%, 83%. Aqui se vive uma realidade nos dois estados. No resto do Brasil, há um crescimento, mas mais ou menos controlado. Em alguns estados reduziu, Goiás reduziu, Ceará reduziu um pouquinho, mas são números em que giram ali 300, 400 casos ano. São números mais ou menos controlados. Teve um pequeno aumento na Bahia. O resto que existe por aí, as próprias forças de segurança pública têm condição de enfrentamento, bastando que direcionem um esforço maior para isso. Vamos agora para São Paulo e Rio de Janeiro. São Paulo, nós ainda não estamos numa situação, embora crescendo também, saímos aí nos últimos 2 anos de 7.700 para 10 mil casos, embora um crescimento, mas não é crime organizado. O crime organizado em São Paulo está relativamente sob controle. Os grandes roubos representam 8% dos 10 mil casos. Você tem o envolvimento de quadrilha, coisa que fica mais por conta do DEI. O resto são os roubos do dia a dia, os roubos pequenos de entrega, de coleta e entrega, que alguns chamam de roubo de oportunidade. Esse é o perfil de São Paulo. 80% são os pequenos roubos, você tem mais ou menos 20% de roubos de rodovias e alguns de maior expressão. Mas, a nossa visão, os meios de segurança aqui de São Paulo, se direcionados, dentro de um programa que aqui existe, têm condição de dar resposta, de combater eficazmente. Tem condição. Vamos agora ao Rio de Janeiro. Lá perdeu o controle. Perdeu o controle. O Rio de Janeiro saiu de 3.500 casos no ano de 2013 para 10.500 agora. Ali, por esse poder de fogo dos marginais, eles atuam a hora que eles querem, eles descem do morro, eles descem ali daquele morro lá do Chapadão e do Periquito, aquele outro, eles descem, interrompem a rodovia, não deixam a ação de resposta da polícia, porque tem um armamento mais pesado, escolhem o que querem e levam para a favela. Depois que entrou na favela, entrincheirados lá em cima com armamento pesado, somente com blindados que a polícia consegue dar retorno. É uma situação terrível o que acontece no Rio de Janeiro. O Estado perdeu completamente a capacidade disso. Hoje tem a intervenção federal. A expectativa que a gente tem é que com a intervenção federal consiga se controlar isso aí. Agora, qual a consequência disso para nós, não é? Várias empresas deixaram de operar no Rio de Janeiro. Os custos securitários aumentaram violentamente. O emprego de toda a tecnologia disponível em meios de gerenciamento de risco está sendo usado e não está dando conta. Então, é uma coisa incrível. Muitas empresas estão deixando de operar no Rio de Janeiro. Coronel, a gente está indo para o encerramento do nosso programa aqui, mas eu preciso fazer essa pergunta ao senhor como especialista. A gente é uma empresa de segurança privada, atuamos, inclusive, no segmento de transportes. Muitas transportadoras aqui no nosso município de Guarulhos, nós fazemos a segurança patrimonial e a gente sabe que muitas das vezes a informação interna acaba dando a oportunidade para que as cargas sejam subtraídas. Eu gostaria que você falasse em 1 minuto a importância de um segmento de transporte ter uma empresa de segurança patrimonial, como a nossa empresa, homologada pela Polícia Federal, onde a gente tem a atuação para trabalhar com segurança armada ou desarmada. Qual a importância do empresário que está assistindo em adquirir uma empresa no segmento de segurança privada como a Global Security? Bom, hoje é inegável que todo gerenciamento de risco tem que ser adotado nas empresas. Não é? Poucas empresas têm porte tal para arcar com o custo de ter uma estrutura própria de gerenciamento de risco. A grande maioria vai ao mercado.
vai ao mercado em busca disso. E o gerenciamento de risco dessas empresas especializadas, como é o caso da de vocês, quando ele entra numa empresa, ele vê 4 coisas, né? Ele se preocupa com a proteção da movimentação de carga, ele se preocupa com a proteção dos depósitos, ele se preocupa com todo o controle de recursos humanos envolvidos, vazamento, coisa que faz parte disso aí, entendeu? E ele se preocupa com todos os controles dos sistemas de comunicação da empresa, que são meios de vazamento. Quando ele, numa empresa de transporte, esses 4 eixos, né, são, digamos, o canal de atuação de especialistas para debelar. Quando isso funciona de maneira integrada, e aí tem que ser especialistas, em princípio, privados, especializados, poucas empresas têm uma estrutura desse porte, entendeu? Então, isso dá resultado. Se não existir isso, é pior o cenário que nós vivemos. Perfeito. Poxa, a gente está indo para o encerramento do nosso programa, certamente, né, Neto? A gente vai trazer o senhor Coronel Souza para participar, para a gente falar, inclusive, da tecnologia que a gente utiliza, né, Neto? De gestão para acompanhamento, né, da supervisão em loco, nas transportadoras, através da nossa supervisão, que é importantíssimo, né? Neto, obrigado por estar aqui. Né? Eu que agradeço aí, Neto. a participação aqui do Coronel. Obrigado a vocês também, obrigado, viu, Coronel? Obrigado pela oportunidade, eu não esqueci, não. Ok, a gente está encerrando esse programa e é isso. Pensou em segurança? Lembre-se, a sua segurança é global. Muito obrigado, fica com Deus, uma boa noite.